1 Crônicas, capítulo 7. Isacar foi pai de 4 filhos, Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Tolá foi pai de 6 filhos, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamai, Ibzão e Samuel. Eles foram chefes de famílias do grupo de famílias de Tolá e foram soldados famosos. No tempo do rei Davi, os descendentes deles chegaram a 22.600. Uzi foi pai de um filho chamado Izraías. Izarias e os seus 4 filhos, Micael, Obadias, Joel e Isias, foram todos chefes de famílias. Eles tiveram tantas mulheres e filhos que os seus descendentes puderam fornecer 36.000 homens para o serviço militar. Os nomes dos membros de todas as famílias da tribo de Isacar foram escritos numa lista, e havia 87.000 homens capazes para o serviço militar. Benjamim foi pai de 3 filhos, Belá, Bequer e Gediael. Belá foi pai de 5 filhos, Esbom, Uzi, Uziel, Jerimote e Iri. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 22.034 homens capazes para o serviço militar. Bequer foi pai de 9 filhos, Zemira, Joás, Eliezer, Elioenai, Onri, Jerimote, Abias, Anatote e Alemete. Na lista dos seus descendentes, família por família, havia 20.200 homens capazes para o serviço militar. Gediael foi pai de um filho chamado Bilã, que foi pai de 7 filhos, Jeús, Benjamim, Eude, Kenaana, Zetã, Tarsis e Aizaar. Eles foram chefes de famílias do seu grupo de famílias e foram soldados famosos. Entre os seus descendentes havia 17.200 homens capazes para o serviço militar. Zupim e Upim também eram dessa tribo. Dan foi pai de um filho chamado Uzim. Naphtali foi pai de 4 filhos, Jaziel, Guni, Jezer e Zalum. Eles eram descendentes de Bilá, com a sua concubina Síria. Manassés teve 2 filhos, Aziel e Maquir. Maquir foi pai de Gileade. Maquir arranjou uma mulher para Upim e outra para Supim. O nome da irmã de Supim era Maaca. O segundo filho de Maquir se chamava Zelofeade. Ele só teve filhas. Maaca, a mulher de Maquir, teve 2 filhos, em quem eles puseram os nomes de Pérez e Séres. Pérez foi pai de 2 filhos, Ulão e Raquem. Ulão foi pai de um filho chamado Bedã. Esses foram descendentes de Gileade, filho de Maquir e neto de Manassés. Amolequete, a irmã de Gileade, teve 3 filhos, Isode, Abiezer e Maclá. Semida foi pai de 4 filhos, Aiã, Siquém, Lig e Anião. Efraim foi pai de Sutela. Sutela foi pai de Berete. Berete foi pai de Taate. Taate foi pai de Eleada. E Eleada foi pai de Taate. Taate foi pai de Zabade. Zabade foi pai de Sutela. Efraim foi pai de mais 2 filhos, além de Sutela. Eles se chamavam Ezer e Eleade, e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gate. Efraim, o seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele
foram consolá-lo. Depois ele teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Eles puseram nele o nome de Berias, porque a desgraça tinha caído sobre o seu lar. Efraim foi pai de uma filha chamada Zerá. Ela construiu as cidades de Bet-Oron de baixo, Bet-Oron de cima e Uzen-Seerá. Efraim também foi pai de um filho chamado Refa. Refa foi pai de Rezef, e Rezef foi pai de Telá. E Telá foi pai de Taã. Taã foi pai de Labã. Labã foi pai de Amiúde. Amiúde foi pai de Elisama. Elisama foi pai de Num. Num foi pai de Josué. O território que eles receberam e onde ficaram morando incluía Betel e as cidades que ficavam ao seu redor, indo na direção leste até Naarã e na direção oeste até Gezer e as cidades que ficavam ao seu redor. Desse território também faziam parte Siquém e Aia e as cidades que ficavam ao seu redor. Os descendentes de Manassés controlavam a cidade de Bet-San, Taanaque, Megido e Dor, e as cidades que ficavam ao seu redor. São esses os lugares onde moravam os descendentes de José e de Jacó. São esses os descendentes de Aser. Ele foi pai de 4 filhos, Imna, Isva, Isvi e Berias, e de uma filha chamada Será. Berias foi pai de 2 filhos, Eber e Malquiel. Malquiel fundou a cidade de Birzavite. Eber foi pai de 3 filhos, Jaflete, Somer e Otão, e de uma filha chamada Suá. Jaflete foi pai de 3 filhos, Passaque, Bimal e Asvate. Somer, seu irmão, foi pai de 3 filhos, Zoga, Zeuba e Arã. Otã, seu irmão, foi pai de 4 filhos, Zofá e Imna, Celes e Amal. Os descendentes de Zofá foram Suá, Armefer, Sual, Beri, Inra, Berziode, Zama, Zilza, Itrã e Beera. Os descendentes de Jeter foram Jefoné, Pispa e Ara. Os descendentes de Ula foram Ará, Aniel e Rizia. Todos esses foram descendentes de Aser. Eles foram chefes de famílias, soldados famosos e líderes destacados. Entre os descendentes de Aser havia 26.000 homens capazes para o serviço militar. 1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim foi pai de 5 filhos. São esses os seus nomes, por ordem de idade: Belá, Asbel, Ará, Noá e Rafá. Os descendentes de Belá foram Adar, Gera, Abiúde, Abizuá, Naamã, Aoá, Gerá, Zefufã e Urã. Os descendentes de Eude foram Naamã, Eias e Gera. Eles foram chefes de famílias e moravam em Geba, mas foram obrigados a sair dali e ir morar em Manaate. Gera, o pai de Uzá, e Aiúde foi o chefe deles dessa mudança. Saraim se divorciou das suas 2 mulheres, que se chamavam Uzim e Baara. Algum tempo depois, quando estava morando na terra de Moabe, ele casou com Odes e teve com ela 7 filhos, Jobade, Zíbia, Mesa, Malcã, Jeús, Zaquias e Mirma. Todos os seus filhos se tornaram chefes de famílias. Zaraim também teve 2 filhos com a sua mulher Uzim. Os nomes deles eram Abitube e Eupau. Eupau
foi pai de 3 filhos, Eber, Missã e Zemede. Zemede construiu as cidades de Ono e Lode e os povoados que ficavam ao seu redor. Berias e Sema foram os chefes das famílias que ficaram morando na cidade de Aijalon. Eles expulsaram os moradores da cidade de Gade. Entre os descendentes de Berias estavam Aió, Zazaque, Jeromote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá. Entre os descendentes de Elpal estavam Zebadias, Mesulã, Izequi, Eber, Ismerai, Islia e Jobabe. Entre os descendentes de Simei estavam Jaquim, Zicri, Jabri, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Zinhat. Entre os descendentes de Sazaque estavam Spam, Eber, Eliel, Abdon, Zicri, Anã, Ananias, Elã, Antotias, Efideias, Penuel. Entre os descendentes de Jeroão estavam Zenzarrai, Zearias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zincri. Estes foram os primeiros chefes de famílias que moravam em Jerusalém e os seus principais descendentes. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maaca, e o seu filho mais velho, Abidom, e seus outros filhos foram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadad, Gedó, Aió, Zequé e Miclote. O pai de Simeia. Os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de famílias. Ner foi pai de Quis, Quis foi pai do rei Saul, Saul foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbal. Jonatas foi pai de Meribaal, que foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Joada. Joada foi pai de 3 filhos, Alemeque, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moça. Moça foi pai de Bineá. Bineá foi pai de Rafá. Rafá foi pai de Eleasa. Eleasa foi pai de Azel. Azel foi pai de 3 filhos, Asricã, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Ezeque, o irmão de Azel, foi pai de 3 filhos, Ulão, Jeús e Elifelete. Os filhos de Uão foram famosos soldados e atiradores de flechas. Ulão teve 150 filhos e netos. Todos estes foram membros da tribo de Benjamim. 1 Crônicas, capítulo 9. Fizeram uma lista de todo o povo de Israel de acordo com as suas famílias, e isso foi escrito no livro dos reis de Israel. O povo de Judá havia sido levado prisioneiro para a Babilônia como castigo pelos seus pecados. Os primeiros que voltaram a morar nas suas propriedades e nas suas cidades foram gente do povo, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Pessoas das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés foram morar em Jerusalém. 690 famílias da tribo de Judá moraram em Jerusalém. O líder dos descendentes de Pérez, filho de Judá, foi Utai, filho de Amiúde e neto de Onri. Entre os seus antepassados estava Inri e Bani. O líder dos descendentes de Selá, filho de Judá, foi Asaías, que era o chefe da sua família. O líder dos descendentes de Será, filho de Judá, e Jeuel. Moravam em Jerusalém os seguintes membros da tribo de Benjamim: Salu, filho de Mesulã, neto de
Davias e bisneto de Azenuá. E Binéias, filho de Jeroão, Ilá, filho de Uzi e neto de Micri. Mesulã, filho de Zefatias, neto de Reuel e bisneto de Ibnisjas. 956 famílias da tribo de Benjamim moravam em Jerusalém. Todos os homens cujos nomes estão escritos acima eram chefes de famílias. Moravam em Jerusalém os seguintes sacerdotes: Jedaía, Jeoiaribe e Jaquim. Ali morava também Azarias, que era o administrador do templo. Ele era filho de Ilquias, neto de Mesulam, bisneto de Zadok, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube. Adaías, filho de Jeroão, neto de Pazu e bisneto de Malquias. Massai, filho de Abiel, neto de Zerá, bisneto de Mesulam, trineto de Masilemite e tetraneto de Imer. Havia 1.760 sacerdotes que eram chefes das famílias. Eles estavam preparados para fazer todos os trabalhos do templo. Moravam em Jerusalém os seguintes levitas: Semaías, filho de Azube, neto de Asricã e bisneto de Asabias. Ele era do grupo de família de Merari. Abaquebaca, Eres e Galau. Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Semaías, neto de Galau e bisneto de Jebutum. Berequias, filho de Asa e neto de Elcana, que morava nas terras que pertenciam à cidade de Netofá. Moravam em Jerusalém os seguintes guardas do templo: Zalum, Abude, Talmon e Aimã. Salum era o chefe deles. Desde aquele tempo até hoje, membros dos seus grupos de família têm sido guardas dos portões do rei, que ficava do lado leste do templo. Antigamente, eles eram os guardas dos portões dos acampamentos dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Ebiasaf, e também os seus parentes do grupo de famílias de Corá eram os encarregados de guardar a entrada da tenda da presença de Deus, como os seus antepassados haviam sido quando eram os encarregados do acampamento de Deus, o Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, que o Senhor esteja com Finéias, era o chefe deles. Zacarias, filho de Meselemias, também era guarda da entrada da tenda da presença de Deus. Ao todo, 209 homens foram escolhidos para serem guardas dos portões. Os nomes deles foram escritos numa lista de acordo com os povoados onde moravam. O rei Davi e o profeta Samuel é que haviam colocado os antepassados deles nesse cargo de confiança. Eles e os seus descendentes guardavam os portões, a área do templo. Havia um portão na frente de cada uma das direções, norte, sul, leste e oeste. E cada portão tinha um guarda-chefe. Esses guardas eram ajudados pelos seus parentes que moravam nos povoados e que se revezavam no trabalho de 7 em 7 dias. Os 4 guardas-chefes eram levitas e eram responsáveis por esse trabalho. Também vigiavam os cômodos do templo e as coisas guardadas ali. Eles moravam perto do templo, porque era seu dever guardá-lo e abrir os portões todas as manhãs. Os outros levitas eram responsáveis pelos objetos usados no culto. Todas as vezes que esses objetos eram usados, eles o contavam quando eram levados e quando eram devolvidos. Também havia levitas encarregados de outros objetos sagrados e da farinha de trigo, do vinho, do azeite, do incenso e das especiarias.
mas os sacerdotes é que tinham a responsabilidade de misturar as especiarias. Um levita chamado Matitias, que era o filho mais velho de Salum, do grupo da família de Corá, era o encarregado de preparar as ofertas de pães. Membros do grupo de famílias de Coate estavam encarregados de fazer todos os sábados os pães sagrados para o templo. Algumas famílias de levitas eram responsáveis pela música do templo. Os chefes dessas famílias moravam nos cômodos do templo e não tinham outros deveres, pois estavam ocupados no seu serviço de dia e de noite. Foram esses os chefes das famílias de levitas que, de acordo com a lista dos nomes dos seus antepassados, eles eram os líderes que moravam em Jerusalém. Jeiel fundou a cidade de Gibeão e ficou morando ali. A sua mulher se chamava Maaca e o seu filho mais velho se chamava Abdon. E os outros eram Jus, Quis, Baal, Ner, Nabade, Gedó, Aió, Zacarias e Miclote. Miclote foi pai de Simeia, os seus descendentes moravam em Jerusalém, perto das outras famílias do seu grupo de família. Ner foi pai de Quis e Quis foi pai de Samuel. Samuel foi pai de 4 filhos, Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Jonatas foi pai de Meribel-Baal e Meribel-Baal foi pai de Mica. Mica foi pai de 4 filhos, Pitom, Meleque, Tareia e Acás. Acás foi pai de Jaerá e Jaerá foi pai de 3 filhos, Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri foi pai de Moça, Moça foi pai de Bineá, Bineá foi pai de Refaías, Refaías foi pai de Eleazar, Eleazar foi pai de Azel, Azel foi pai de 6 filhos, Azricã, Bocru, Ismael, Zearitas, Obadias e Anã. Meu nome é Lorena Aragão e este foi mais um momento da leitura bíblica com o Senhor. Vamos orar? Pai, nosso Abba, nosso Paizinho, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, após a leitura da Tua palavra, felizes, Senhor, por essa palavra que nos confronta e ao mesmo tempo nos ensina, ao mesmo tempo, Senhor, nos abraça, nos acolhe, nos direciona, nos levanta. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que a Sua palavra, Senhor, ela possa ser o nosso maior desejo diário de consumo e que nós possamos, Senhor, guardá-la em nossos corações. Guardá-la, Senhor, como uma semente, Senhor, uma semente fértil que possa florescer e dar bons frutos, Pai. Que assim seja, Pai, a Tua palavra nas nossas vidas e que o nosso coração ele seja sempre inclinado para obedecer os ensinamentos, Pai, da Tua palavra. Como é bom, Senhor, sentir a Tua presença. Como é bom, Senhor, ver o Senhor se revelando quem o Senhor é através da Sua palavra. Como é bom, Jesus, te conhecer melhor. Muito obrigada, Jesus, por se revelar, Senhor, através da Sua palavra para nós. E declaramos em nome de Jesus, que assim como o Senhor nos direciona e nos ensina acerca de uma vida diante de Ti, através dessa palavra reveladora, nós queremos, Senhor, nós queremos colocar em prática todos os Seus ensinamentos. Em nome de Jesus, essa oração que fazemos a Ti. Amém.